Comecemos pelo princípio. Aliás, pelos princípios, pelos valores, pela ética. O vocábulo é do género feminino. O conceito é o da igualdade, neutro, transversal, exponencia o caráter, explora condutas, comportamentos. Também no desporto, estabelecemos uma estrutura moral. O Comitê Olímpico, precursor de ritmos e interventor privilegiado, quer que crianças e jovens, atletas e dirigentes, leiam pela sua cartilha, a da ética desportiva. E apresentou-a, pela mão da sua autora Zelinda Cohen, pelo presidente da Comissão de Ética, Orlando Mascarenhas, e pelo académico António Correia da Silva, que optou por explicar o momento. Ou seja, não é fácil apresentar uma cartilha destas, porque a cartilha é um tipo de obra que se auto-apresenta. O seu género consiste em ser simples, direto, numa linguagem apelativa, e por isso apresentar o que é simples revela-se uma grande dificuldade. Dispensa-se por ora a cartilha, apresentada está. Deixemos Cabo Verde sentado e vamos à luta. Literalmente, ao combate. O taekwondo está transformado numa das mais trabalhadas disciplinas entre as jovens, adeptas das artes marciais e que veem no treino, no empenho, na dedicação, uma forma de intervenção na comunidade e de preparação do futuro, que é já amanhã. Indira Barros e Vânia Timas têm 15 anos. Há cerca de 2, tiveram o primeiro contacto com o taekwondo. São vizinhas, amigas, companheiras de escola e partilham sonhos. Ambas querem representar Cabo Verde nos Jogos Olímpicos. Vestem as cores do país e trabalham arduamente para atingirem o topo. Treinam todos os dias e com um afinco tal que até parece provável possam concretizar os objetivos que têm em mente. Quando se lhes pergunta por que não escolheram outro desporto, a resposta parece automática. Sempre se sentiram atraídas pelos desportos de combate e é este que querem ter. Eu fui convidada pela minha amiga Vânia. Ok. Ela já praticava o taekwondo há alguns meses. Me convidou para vir para aqui e eu vim e gostei. E convidou-te porquê? Porque vocês eram colegas de escola? Sim, éramos colegas de escola. E continuam a ser? Sim. E ao princípio tu achaste estranho ou achaste que era uma boa oportunidade para experimentar? Eu até que achei interessante. Interessante perceber como as mulheres estão a ganhar. Para isso muito contribui a dedicação, os ensinamentos e os valores fundamentais que recebem do mestre João Germano, pioneiro do taekwondo em Cabo Verde. Precisamente um ano após o batismo de fogo como modalidade olímpica de exibição em Seul 88. Alunos para treinar não faltam. O que é mais importante é vontade. No início eram só homens, não? No início, a maior parte era só homens, mas agora não. Agora as mulheres... Está a crescer o entusiasmo das mulheres por este país. Certo. É em todo o sentido da palavra, tanto em termos da competição, em termos da preparação da pessoa em si. Está tendo alguma aderência das mulheres a fazer essa modalidade. No Centro Taekwondo Mestre Chung, em Palmarejo, na cidade da Praia, dezenas de crianças e jovens lutam diariamente por serem melhores atletas, fundamentalmente por um crescimento com princípios de educação e valores de respeito. Isto lhes é incutido como algo fundamental para uma vida saudável. Fazem-se bons desportistas, formam-se bons cidadãos. Cresce o entusiasmo, faz também o aparecimento de novos projetos, outros centros de ensino, que visam numa primeira abordagem a inclusão, o combate às desigualdades. Neste percurso encontramos Maiara da Rosa e Naisha Silva, que, tal como outras companheiras, receberam o bichinho do taekwondo, resolveram experimentar e hoje é vê-las diariamente a formarem-se como atletas. No início, Jaló fez um convite para uma escola e dessa escola eles tinham que tirar alguns alunos para começar a treinar. Só que a minha irmã, como estudava naquela escola Tua irmã que é mais velha que tu? Não, é mais pequena, porque ela estava no EBI. Só que como elas começaram a treinar e também senti a vontade. E quando comecei a treinar, eu já tinha uns 9 anos e agora tenho 15. Só que alguns meses atrás
vim-me adaptar a essa modalidade, mas eu treinava karatê. Desde pequena eu gosto muito de luta. Comecei a treinar aqui com 6 anos, porque o meu sonho sempre foi ser uma atleta e representar o meu país. Fazem-no ali para os lados de Tira-Chapéu, um bairro onde existem focos de muita vulnerabilidade infantil-juvenil e onde Djalo Almeida, que também ensina karaté, reúne à sua volta dezenas de pequenos grandes adeptos das artes marciais. Assiste-se ao fim do dia a uma classe de taekwondo e percebe-se de imediato o quanto é importante para estas crianças esta reunião, esta partilha. Aqui também se sonha com percursos de sucesso, com carreiras desportivas, com bons resultados, com medalhas. Mais importante, o preenchimento pessoal, a comunidade, a realização humana. Mudamos o tom, tocamos a mesma música, a da bandeira, da igualdade no desporto. No futebol, outrora terreno fértil para exibições de masculinidade e onde pouco a pouco as mulheres foram ganhando o seu espaço, Silvéria Nédio quase nasceu futebolista. Desde muito cedo que jogava a bola com todos, apaixonou-se pelo jogo e dele vive até hoje. Vive e vai continuar a viver, transmite os seus conhecimentos, mas também os seus valores a largas dezenas de miúdos que todas as semanas lhe passam pelo campo. Tem algumas crianças com especial muito cuidado, são crianças que ouvem menos, são crianças que têm autismo, está aqui conosco. Eu treino todos e eles têm um cuidado especial para mim. O principal de formação é ser um bom cidadão, isso é importante. Com 100 crianças, daqui a 10 anos, 10 vão continuar no futebol. Daqui a 20 anos, 5 vai ter o futebol como um pão de cada dia, entre aspas. Mas o que eu tenho certeza é que esses 150 crianças vão ser homens de amanhã. Nita, como é conhecida entre os mais próximos, reconhece a dificuldade de dar atenção especial a todos. Quem a quer ver feliz é dando indicações aos muitos, mesmo muitos miúdos, que correm, chutam e festejam. Por vezes, é a centena e meia de garotos, dos 4 aos 17 anos. Prefere treinar meninos porque eles vêm cedo para o futebol. Os pais ainda sugerem outros caminhos para as filhas. Este é o mundo de Silvéria, que diz que será treinadora de futebol até à velhice. Ama a sua vida, que é mais completa porque também dá aulas de ginástica rítmica a miúdas. Bola para a frente. Vai jogar-se o futebol net. É um jogo de crianças. São elas em equipas mistas que promovem as regras e se valorizam. Não tarda, quando falarmos deste futebol, estaremos a ser conduzidos para a ideia de jogo limpo. Foi precisamente isto que esteve na raiz do pensamento da Fundação Barcelona, quando em 2011 criou o conceito, uma metodologia de intervenção social utilizando o futebol como eixo para a melhoria de vida e perspectiva de futuro de crianças e jovens que crescem em contextos adversos. Lançam-se as bases para que o modelo cresça e vingue. Nesse sentido, o Comitê Olímpico forma teamers, gente capacitada para implementar o projeto. Em abril, futebol a 1000. Tal qual se faz com outras estrelas, há muito talento nas Seven Stars, campeãs cabo-verdianas de futebol, capitaneadas por Lúcia Muniz, uma referência para todas, e também responsável por renovado interesse, por mais equipas, mais mulheres no futebol e outros olhos para a organização. Pelo percurso que eu fiz mesmo em Portugal e agora em Cabo Verde com a minha equipa Seven Stars e pelas coisas que tenho em mente em fazer e pelos objetivos que juntamente com a Federação pensamos em conseguir, estou muito entusiasmada e acredito que o futebol feminino irá dar um grande passo. Mulheres com vidas duras, em muitos casos quase insustentáveis e que se agarram ao futebol, aos treinos, aos jogos como uma boia, que as ajuda a olhar para o tal imundo com olhos de sorriso, como a Vânia, que está sem trabalho, deixou os estudos para trás, mora longe da praia e vê nos golos que marca, e são muitos, a chave da porta dos sonhos. Ou a Augusta, quase veterana, futebolista desde cedo, trabalhadora, com 2 filhos para criar e que ao fim do dia, no treino da sua equipa, sente imensa felicidade. Há por aqui desafio que baste. Há nestas mulheres esperança na mudança, há vontade dela fazer parte. Há novos inputs, há treinos para fazer, jogos para realizar, campeonatos para ganhar. É deixá-la jogar.
Também por aqui cai a noite, quando, de regresso ao princípio, damos de caras com outra mulher, daquelas que tem luta dentro de si e se agarra à vida como um combate que é preciso vencer. Marine esteve na cidade a dizer porquê e como venceu o cancro. Uma história de superação partilhada no Dia da Mulher de Cabo Verde e no momento de reflexão sobre respeito, excelência e paz. Afinal, o desporto também é isto.